E no mês em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, o programa Iluminuras de hoje é sobre a literatura relacionada à cultura afrodescendente. São autores negros que fazem o resgate da história da negritude no Brasil. Falam sobre a conscientização do valor da cultura negra. Eu recebo no programa a doutora em literatura Rosilene Silva da Costa e a poeta, escritora e atriz Cristiane Sobral. E o programa começa com a poeta, escritora, professora de teatro Cristiane Sobral. Cristiane, obrigada pela participação conosco. Agradeço, um prazer. Cristiane, historicamente a gente não enxerga na literatura brasileira grandes heróis, né, personagens principais negros, né? Isso de fato acontece? A gente está mudando ao longo dos anos esse cenário? Exatamente, embora tenhamos muitos heróis negros, né, muitos grandes homens e mulheres negros que contribuíram para a formação do nosso país, não temos ainda visibilidade dessas personalidades na nossa literatura. As mudanças estão acontecendo lentamente, mas a gente já pode identificar, sim, algumas transformações a partir do ponto de vista de alguns autores, né, que estão trazendo essa discussão, que estão começando a colocar a sua visão, o seu ponto de vista nessas histórias agora que a gente tem tido acesso. Então esse é o ponto X, eles nunca tiveram visibilidade e precisam ocupar esses espaços. Exatamente. A exclusão da população negra, ela faz parte de um sistema estrutural, que é o racismo, né? Então é um projeto, desde o momento da escravização de negros e negras, esse conceito de subalternização, ele passa a ser constituído na própria formação da cultura brasileira, da cultura, do patrimônio. Então a gente vai ter produções científicas, produções acadêmicas de negros e negras sendo deixadas de lado, não visibilizadas, não ofertadas como alternativa. Então a gente segue com uma literatura brasileira que pouco representa personagens negras e que quando representa a partir desses critérios de estereótipos, de condições de subalternização, de negativação, e as versões diferenciadas, que são as versões que a gente vai encontrar, por exemplo, desde o século XIX na obra de Maria Firmina dos Reis, que é o nome que eu quero citar, elas não chegaram ao grande público, elas não foram visibilizadas. A cara predominante do escritor brasileiro é homem, branco e de elite, segundo a pesquisa da professora Regina Del Castanher, da Universidade de Brasília. Então, nós temos dados estatísticos que confirmam isso que eu estou dizendo, né? Não se trata de uma elucubração empírica, é importante também destacar isso. Tem um livro seu aqui, que é o primeiro, isso. né? Não Vou Mais Lavar os Pratos. Esse aqui você me contava que você ficou 10 anos para publicar esse livro. Isso, exatamente. Foram 10 anos enviando correspondências para várias editoras. Nós sabemos que para qualquer autor, publicar o primeiro livro é um processo difícil, né? Então não estou aí minimizando as dificuldades de acesso ao meio literário, mas sim destacando que eu recebia respostas de várias editoras e elas me sugeriam, caso eu desejasse realmente publicar o livro, que eu retirasse trechos que falavam sobre negritude, trechos que falavam sobre questões de gênero, porque, segundo eles, isso não seria um atrativo para o leitor. E aí seria modificar o contexto da minha obra, né? Coisa que eu não topei e fui ao longo dos anos recebendo várias negativas. Hoje eu publico pela editora Malê. Então, assim, foi um encontro muito feliz, porque ali eu percebi, de fato, uma editora que foi fundada por um editor que é um homem negro e que tem esse compromisso, né, de divulgação dessa subjetividade negra, dessas outras narrativas, desses aspectos de positivação. Então, onde tudo que havia sido recusado anteriormente passou a ser valorizado, estimulado, e todo o trabalho que um editor deve fazer, né? Agora, o que você aborda aqui nesse Não Vou Mais Lavar os Pratos? O título é bem emblemático, né? É emblemático e fala, sobretudo, né, desse nosso país, onde a mão de obra das casas, né, onde as mulheres negras ocupando esse espaço. Eu costumo dizer, nós brasileiros precisamos
alavancar e premiar as mulheres negras. Então, Não Vou Mais Lavar os Pratos vai entrar nessa esfera doméstica e vai apresentar essa mulher que olha para si e começa a perceber que nós, como mulheres, nós lavamos pratos, cuidamos das nossas casas e nós podemos fazer tudo mais. Que as nossas meninas tenham possibilidade de escolher quaisquer profissões, que elas não sejam pautadas com profissões para meninas, que os brinquedos não sejam exclusivamente ligados a objetos domésticos como fogão, máquina de lavar e outras coisas, né? Então, o poema que dá título ao livro, ele começa dizendo: não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis, sinto muito, comecei a ler. É um elogio ao ato da leitura como um ato transformador. No momento que você lê um bom livro, esse livro te leva de volta para você, né? Para o seu próprio interior, para o seu autoconhecimento. Começa a fazer com que você possa revisar, e é isso que o Brasil precisa, revisar a sua própria história. Então, é um livro muito potente, é um livro que tem muito a dizer e que trouxe, assim, na esteira dos meus outros livros, que também são muito abraçados aí pelos leitores, a certeza que eu tenho de que essa temática é uma temática muito querida, assim, de grande parcela da nossa população. Eles estão hoje em 26 escolas aqui do Distrito Federal, fazendo parte do projeto Mulheres Inspiradoras. Então, eu tenho a alegria de poder saber que as escolas, né, que 26 escolas estão trabalhando essa literatura com os nossos meninos, porque a educação étnico-racial ela é uma temática urgente, né? Por que o negro não tem tanto espaço para poder colocar a sua literatura? Ainda assim, ele vem, né, conseguindo, galgando ali devagarzinho o seu espaço no mercado literário, mas a gente fala de novo sobre a visibilidade? Aí eu vou perguntar para vocês que estão assistindo o programa, quantos autores negros vocês já leram? Mulheres, homens, quantas vezes vocês entraram numa livraria e se dispuseram a procurar um autor negro, uma autora negra e colocar esse livro na sua estante, ou mesmo você que é pai ou mãe, quantas vezes comprou uma boneca negra para os seus filhos, mesmo que não sejam crianças negras? Porque isso é muito importante. Então, para modificar essa realidade, mais do que lançar esse problema para negros e negras, é preciso que a gente pense como sociedade. Eu, como atriz, quando comecei a fazer teatro, elegi o teatro como profissão porque eu acreditava que o teatro era um lugar onde eu poderia fazer quaisquer personagens. E aí eu fui me desencantando de tal maneira quando eu comecei a perceber que mesmo no teatro, que era um espaço de ficção, um espaço de invenção, na maioria das vezes eu estava sendo solicitada a interpretar personagens negros e negras e que tivesse, na maioria das vezes, ali conectados com os estereótipos do pós-escravidão. Então, não era nada disso, não era universal coisa nenhuma. Eu estava novamente sendo aquela mulher negra que o teatro dizia que não. O teatro é um lugar que cabe todas as pessoas, né? Então, eu acredito que essa mudança, ela é uma mudança que depende das nossas ações, das nossas reflexões. Há muito tempo que a gente está refletindo, né, sobre isso. Há muito tempo que o movimento negro está trabalhando diuturnamente para que essas transformações aconteçam. Agora, é importante que a sociedade como um todo comece a levar essa discussão, que não seja um trabalho do professor negro pautar ações para o mês da consciência negra, que seja um trabalho de todos os professores da escola. Aí sim a gente vai começar a ver a mudança, né? Que um livro escrito por um autor negro não deve ser lido apenas por pessoas negras. Ele tem que estar nas estantes de todos os brasileiros e brasileiras, porque nós somos competentes para escrever livros e para fazer o que mais for possível fazer nessa terra, né? E a literatura promovida por autores negros, né, feita por autores negros, ela não tem só aquela temática de protesto. A gente está falando de algo muito maior, né? Claro, eu sou escritora, né? Então, dentro do processo de criação, eu, quando era criança, dizia, eu quero ser escritora para inventar coisas, né? Então, o processo de invenção, quando o inventor se dispõe a inventar, ele coloca a sua imaginação para funcionar, coloca a sua cabeça para funcionar. Então, os temas são variados, né? As escolhas, muitas vezes, são intencionais do ponto de vista daquilo que a gente quer apresentar como outro cenário de realidade. Então, nós não temos lugares... eu não quero algemas, eu não quero nenhum outro tipo de escravidão que venha cercear a minha criatividade. Mas eu também não sou ingênua a ponto de pensar que a literatura
não é um ato político, porque ela é de fato. Ela é uma construção de realidade, sim. Ela é uma oferta de ficção que eu estou fazendo para meninos negros e não num país que ainda se debruça com essas questões de racismo. Então, quando a gente fala de protesto, a gente não pode esquecer de que nós, assim como todos os autores, né, todos é muita coisa, mas assim como os demais escritores, estão no processo de criar. Todos os escritores criam. E é esse o meu trabalho também. Falando em criação, você também tem uma obra fantástica aqui que é Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. Isso. Que é algo que está muito em alta também, a beleza da mulher negra, que agora tem rompido, né, com padrões. Né? Pelo menos devagarzinho a gente está alcançando. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre esse aqui, por favor. Bom, o Brasil é o segundo país que mais consome cosméticos, né? Então, essa questão de uma imagem única, de um padrão eurocêntrico que a gente ainda defende, ela tem gerado muito dinheiro para a indústria cosmética, mas não gera tanto dinheiro assim para a população negra, que é a maior consumidora. E daí deixar o cabelo em paz. A minha questão com esse livro, né? Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, considerando o tanto que nossas cabeças têm sido manipuladas externamente, quando a gente pensa nos produtos químicos, que são inclusive cancerígenos, já existe comprovação, e que as crianças, desde muito pequenas, já começam a passar por esses processos, mas também quando eu falo de toda a exaltação às nossas cabeças, das nossas cabeças como coroas, das nossas cabeças como lugar de reverência, quando a gente fala das religiões de matriz africana, quando a gente fala da força que tem quando uma mulher negra está utilizando um turbante, do tanto que o turbante é um elemento de significação dentro da nossa cultura e o tanto que as nossas cabeças construíram esse país. Então, cabeça é um ponto de muita discussão nesse livro, às vezes com humor, às vezes com contundência, às vezes com sensualidade, falando também dos afetos, porque é um tema que eu gosto muito de trabalhar. Agora, Cristiane, tem um espetáculo aí que está saindo do forno, acho que até final do mês agora vocês estreiam aqui em Brasília, que é Uma Boneca no Lixo. Exatamente. Você é a protagonista. Sou protagonista. Mas por que a boneca no lixo? Eu não vou revelar surpresa, não. Só posso dizer que é um espetáculo maravilhoso, que ficou 14 anos em cartaz, com direção do Hugo Rodas, participação do grupo de percussão Azé Dudu, e que eu quero convidar vocês para acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é Cristiane Sobral Artista, e estarei colocando todas as informações para que vocês possam acompanhar a estreia desse espetáculo. Nós mostramos 3 livros aqui da Cristiane, Isso. mas são vários, tem dezenas de artigos publicados, vários outros textos, né? Exatamente, muita produção, mulheres são parideiras, produtoras aí do universo, de tudo mais. Guerreiras. Guerreiras, mas também queremos ser mulheres felizes. Ok. Parabéns pelo trabalho, obrigada mais uma vez pela participação. Um prazer. O Iluminuras faz agora um breve intervalo, daqui a pouco a conversa com a doutora em literatura, Rosilene Silva da Costa. Até já. O Iluminuras está de volta e o programa de hoje é sobre a literatura dedicada à nossa afrobrasilidade. Agora, no segundo bloco, eu recebo Rosilene Silva da Costa. A Rosilene tem mestrado em literaturas africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em literatura e práticas sociais pela Universidade de Brasília. Vasta experiência nessa área. Alguma experiência, digamos que desde 2003, 2004 eu tenho trabalhado com as questões de educação para as relações étnico-raciais interligadas aos aspectos de literatura. Agora, o preconceito racial, ele também é visto no mercado literário, porque não temos tantos autores negros, ou temos e os autores negros não têm essa visibilidade? A literatura, ela faz parte da vida. E aí eu sou bastante suspeita porque a minha área de pesquisa, a minha área de estudo, ela é a representação na literatura. Eu trabalho com representação. Então, quando você olha na representação da literatura, você tem um número muito pequeno ainda de autores negros e
nós fizemos, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, fez uma pesquisa que foi liderada pela professora Regina Dal Castanhe, e nessa pesquisa nós percebemos que no romance contemporâneo, e o contemporâneo a gente está pegando os romances a partir de 1990, acho que foram avaliados, se eu não estou enganada, foram em torno de 250 a 300 romances. Em torno de 7% das personagens eram negras. Em torno de 3% dessas personagens negras que apareciam no romance eram protagonistas. O que você atribui a isso, essa falta de espaço na literatura? Como eu parto do conceito de que literatura ela é representação, então eu vou representar na literatura aquilo que eu estou vendo. Então, se você não dá espaço para que os negros falem, para que os negros publiquem, você vai ter uma representação menor de negros. E muitas vezes, quando as pessoas brancas publicam, ou elas colocam um negro em papel tão subalterno que ele nem aparece nessa literatura, ou elas simplesmente eliminam ele. Porque o negro ele é invisibilizado na sociedade. Se ele é invisibilizado na sociedade, ele vai ser invisibilizado na literatura. Vamos falar dos grandes autores. Monteiro Lobato, por exemplo, Machado de Assis. Me fala um pouquinho sobre essa visão desses grandes nomes. Se nós pegarmos esses dois grandes nomes, Machado de Assis e Monteiro Lobato. Machado de Assis, ele era um homem negro. E a gente tivemos agora há pouco tempo, acho que tem 3 anos, 4 anos, uma polêmica em que um banco fez uma propaganda em homenagem a Machado de Assis, e nessa propaganda de homenagem se representou Machado de Assis com um ator branco. E, de novo, a gente vai para um momento da sociedade tentar invisibilizar o negro e branquear, porque é muito difícil o maior nome da literatura brasileira ser um homem negro. E um homem negro que era letrado no momento em que negros ainda eram escravizados. Machado ele conseguiu fugir dessa regra. A literatura do Machado, a gente tem uma divisão muito grande, temos uma divisão da crítica. Nós temos algumas vertentes da crítica que conseguem apontar e apontam bem, e aqui é o momento em que nós precisamos dividir. Nós temos uma academia, quando estudamos literatura, nós nos dividimos em vários teóricos, em várias linhas teóricas que vão fazer a avaliação dessa literatura. Há alguns críticos que conseguem ver temas negros na obra do Machado de Assis. E desponta, porque Machado, por exemplo, era um cronista. Então, na crônica do dia da abolição da escravatura, de 13 de maio de 1888, Machado ele fala de diferenças, mas ele não se coloca exatamente como negro. E vamos julgar Machado por isso? Não. Machado ele escrevia, e talvez se ele se colocasse como negro, com uma literatura exatamente produzida por negro, com negros como personagens, talvez ele não fosse o Machado que nós temos hoje. Foi uma estratégia daquele sujeito negro num sistema escravocrata, ele precisava fazer isso. Mas Machado é um sujeito negro. Monteiro Lobato é um caso bastante peculiar. Eu, particularmente, nunca daria para o meu filho, para o meu sobrinho, para criança alguma, uma obra do Monteiro Lobato. E por que eu conto isso? Em 2005, 2006, nós tínhamos um projeto de literatura, eu era professora de educação infantil, e nós não pudemos escolher as obras que seriam trabalhadas na escola. E minha escola precisou trabalhar com uma obra do Monteiro Lobato, e eu trabalhei com as aventuras do Avião Vermelho. E eu comecei a contar a história para as crianças. Era uma escola de periferia, numa favela, no Rio Grande do Sul, Morro da Cruz. A maior parte dos meus alunos eram negros. Como você vai falar para uma criança, no texto do Monteiro Lobato, que é o texto do tempo dele, que quando o aviãozinho vermelho chegou na África, viu negros que pareciam macacos? Como você diz isso para uma criança? Então, eu ficava o tempo todo trocando as palavras, as expressões, suprimindo, porque eu não podia ler aquilo para as crianças.
A própria representação que tinha no livro, a representação, a ilustração, ela vai remeter ao texto. Então não tem como você dizer que Monteiro Lobato não era racista. Ele era racista. Era a marca do seu tempo? Sim. Outros escritores também naquele mesmo tempo não foram racistas. Então hoje essa é uma literatura que precisa ser lida com bastante cuidado. Ela não é uma literatura que deve ser dada para crianças com 5 anos de idade. E quando ela for usada, ela precisa ser feita com crianças maiores, porque é sim o nome da nossa literatura, então nós não podemos apagar Monteiro Lobato. Não é possível que a gente tire Monteiro Lobato. Mas nós precisamos questionar, sabe, o papel da Dona Benta e da tia Anastácia. É interessante, a Dona Benta é quem recebe o nome dos livros, a Dona Benta é marca de farinha, a Dona Benta é a grande cozinheira, mas quem fazia as coisas era a tia Anastácia. Então, por aí a gente precisa fazer esse questionamento de como os negros eles são tratados nessa literatura e como esses autores fazem essa reflexão. Rosilene, você trouxe vários livros aqui e entre eles um de Conceição Evaristo. Vamos lembrar que Conceição Evaristo, um grande nome da literatura brasileira, ela não entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro e rapidamente sobre esse tema específico que a gente lamenta muito, né? É lamentável que Conceição não tenha entrado para ocupar a cadeira 7, número 7, cadeira que recebe o nome de Castro Alves. Então seria o poeta dos escravos. Então seria emblemático que Conceição Evaristo ocupasse essa cadeira. Conceição é negra, é uma mulher negra, né? Nós estamos falando de uma escritora negra. Conceição é uma mulher negra, mineira. A história dela é marcada como a história da maior parte da população negra. Conceição era uma mulher empregada doméstica, conseguiu trabalhar na educação como professora e a partir daí ela chegou ao nível de doutora em estudos literários. E ela é escritora, ela escreve desde a década de 80, ela tem um dos maiores prêmios do Brasil, o maior prêmio do Brasil, ela tem um prêmio Jabuti. E ela foi preterida. Há razões na Academia Brasileira de Letras? Sim. Os imortais, e acho que nós vivemos um momento em que nós precisamos respeitar o voto. Mas se questiona o que motiva o teu voto. Nós não temos nenhuma mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Conceição seria a primeira. E nós temos apenas 13 escritores negros que compõem a história da academia. Então é um momento de se refletir, porque as mulheres negras ainda estão alijadas desse espaço. Você trouxe várias obras aqui, entre elas um livro de contos aqui e o seu outro livro que também fruto de um estudo, Literatura, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas Escolas. Só para a gente concluir, você fala um pouquinho para a gente sobre essas duas obras? Esses dois livros, eles são livros que eu tive o prazer de organizar. Um livro, ele é de 2009, ele já está na segunda edição, que é a que eu te trago. A gente tem uma terceira já edição no Prelo, que trata exatamente da temática da literatura, da história e dessa cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Esse livro ele surgiu a partir de um curso que foi organizado por mim, pela professora Regina Silveira, em Porto Alegre. Então, nós organizamos um curso e o material deste curso, que foram as aulas dos professores ministradas, eles viraram um livro. Então, ele é um livro para a formação de professores. A gente tem uma visão, eu apresento neste livro uma visão panorâmica da literatura africana, tem professores que discutem a literatura produzida por afro-brasileiros no Brasil, mas nos últimos tempos o meu xodó, digamos assim, ele tem sido Novas Contistas da Literatura Brasileira, porque foi um livro produzido de uma forma bastante diferente. Eu recebi o convite para ser painelista de uma seleção de contos. E no primeiro momento, quando você é painelista, você geralmente espera que virão 10, 20 contos para você selecionar. E de repente a editora enviou mais de 200 contos. Na maior parte dos contos, todas as painelistas tiveram essa sensação. A temática negra, ela era muito recorrente.
ela era uma temática que aparecia muito. E como ela aparecia? A partir de personagens negras. Então, o livro tem um dos contos que ele é identificado com a pessoa dizendo: eu sou mulher, eu sou pobre e eu sou negra. O tempo todo você precisa criar este espaço, embora hoje nós já tenhamos mercado. Então, a gente tem um mercado que faz um apelo. Por exemplo, eu trouxe aqui para você 2 livros que eu gosto muito infantis, porque devido à necessidade de trabalhar as questões étnico-raciais na escola, então o mercado ele pede que venham esses livros, porque quando a escola compra livro, e principalmente a criança, ela compra livro. Então, essa é uma temática que tem gerado procura. E quando ela começa a gerar procura, a gente começa a ter o quê? Se tem uma demanda, os autores eles ainda vão ser chamados, mas isso ainda é pouco. Que são personagens infantis aqui, negras, né? São personagens infantis negras. A gente tem aqui um livro que é de uma autora do Distrito Federal, da Gisele. Então, a personagem, a protagonista é Sara. Então, nós temos, a Sara é uma série de livros, desde a Sara pequenininha até a Sara grande. E a gente tem um outro livro, que é o livro de uma escritora baiana, a Mel Adum, que retrata um universo pouco retratado, mas muito vivenciado no Brasil, que é o universo dos orixás, da cultura toda, tudo que a gente tem das religiões afro-brasileiras. Ok, Rosilene Silva da Costa, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelas dicas aqui. Tá, obrigada. E o Iluminuras de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. E também estamos no YouTube. Anote aí, é youtube.com/tvjustiçaoficial. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.